E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a verdade e principalmente sobre a disputa entre ciência e religião em torno da verdade. Então, a primeira coisa que dá para a gente afirmar é que não existe uma verdade absoluta. Se existe, nós não a conhecemos. Falando sobre ciência, a ciência ela é baseada em investigação, em perguntas. Então, a ciência está sempre se perguntando coisas novas. A ciência sabe que ela não dá conta de conhecer toda a verdade. Ela sabe que o conhecimento de hoje ele vai ser ultrapassado pelo conhecimento de amanhã, assim como o conhecimento de ontem já é obsoleto em relação ao conhecimento de hoje. Então ela sabe que o que ela conhece é uma verdade parcial. É o mais próximo possível da verdade, mas não é a verdade. E isso se dá por três motivos. O primeiro deles é porque o homem ele possui um viés ideológico, um filtro mental que distorce um pouco a realidade das coisas. E o pesquisador, o cientista, ele também é ser humano, então ele também tem esse viés. Então ele desenvolve a ciência, ele tenta eliminar esse viés no processo científico, mas muitas vezes ele não consegue. Então vou dar um exemplo. A ciência ela desenvolveu o modelo de produção baseado na linha de produção. E isso tem um viés ideológico, quer dizer, a pessoa que criou a linha de produção, ela criou com base no capitalismo, quer dizer que existe um dono de capital, que é o dono de uma fábrica, e ele vai empregar centenas de pessoas que vão cuidar de partezinhas do processo dele, e isso vai fazer com que a produção seja mais ágil, produza mais e aumente o lucro. Então, se não fosse por esse viés, talvez hoje o nosso conhecimento científico fosse diferente. O segundo fator é que nós temos uma limitação tecnológica. Nós temos instrumentos que conseguem medir luz, distância, som, etc. Mas eles possuem uma limitação tecnológica. Conforme esses instrumentos eles são aprimorados, conforme aumenta a tecnologia, aumenta também o nosso conhecimento. E em terceiro lugar, a ciência ela é baseada em paradigmas. E quando se muda um paradigma, muda-se todo o conhecimento tecnológico. Eu vou dar um exemplo de paradigma. Até o século XVI, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Isso é um paradigma. Então, no século XVI, descobriu-se que era a Terra que girava em torno do Sol. Então, a partir daí, todo o conhecimento relacionado a esse fato mudou, né? Então, houve um avanço muito grande no nosso conhecimento, com teorias do Darwin e tudo mais, baseado no fato de que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, essa é a ciência. A religião é o contrário, né? Enquanto a ciência ela busca perguntas, a religião ela dá respostas. Então, a religião, a primeira resposta que ela dá é que Deus existe, né? Que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, isso é uma resposta da religião. E essa resposta ela é dogmática, ela é um dogma, ela não pode ser contestada. Então, as religiões cristãs, por exemplo, elas têm vários dogmas, né? Um dos dogmas é o criacionismo, de que Deus criou o mundo em 6 dias. O outro é de que Deus criou Adão e a partir da costela de Adão criou Eva. Então, esses são dogmas, são respostas que a religião dá. E conforme o nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento da realidade aumenta, essas respostas elas não cabem mais, elas não conseguem dar conta da realidade. Então, o que a religião faz? Ela pega a realidade e tenta encaixar numa forma, né? Numa forma que seja compatível com as respostas que ela dá. Porque essas respostas elas não podem ser questionadas. Se a igreja diz, se ela reconhece que esses dogmas, essas respostas não são verdadeiros, ela se destrói, porque ela é baseada nesses dogmas, né? Então a própria base dela acaba ruindo, então toda a igreja acaba desmoronando. O mais irônico é que a ciência, que é o que existe mais próximo da realidade, sabe que ela não tem o conhecimento da verdade, sabe que o conhecimento dela é parcial. É só o conhecimento suficiente para que nós possamos viver, para que nós possamos desenvolver as coisas que nós temos no mundo, aviões, computadores, esse tipo de coisa. A religião, que é o que nós temos mais longe da verdade, enquanto isso, ela se diz dona da verdade absoluta. Então é isso.